Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a bancada e agradecer o convite do senador Regufe. E eu venho representar a ponta da assistência, né? Eu sou servidora, trabalho no Hospital Regional do Gama. Eu consigo pontuar sobre o DF inteiro o que a gente tem passado com fechamento de hospitais, de setores, falta de insumos, de materiais, que não é nenhuma novidade para quem é servidor da secretaria. Mas eu consigo falar com mais tristeza do desmonte do hospital ao qual eu trabalho. Eu percebo que o HRG, que era um hospital referência para o entorno e para as pacientes do DF mesmo, ele está sendo desmontado aos poucos, né? E é com muita tristeza, porque eu sou moradora do Gama, nasci no Hospital do Gama, sou enfermeira lá, enfermeira obstetra, e lá nós temos o maior centro obstétrico em número de partos do DF. Então, nós atendemos uma média de 600 a 700 partos por mês, e o primeiro setor que foi fechado do Hospital do Gama foi a pediatria. E aí nós temos uma grande quantidade de crianças do Gama e do entorno que não tem nenhuma referência de saúde. Além disso, como o doutor Gutenberg pontuou, o que piora a situação é que na atenção básica nós não temos mais pediatras nem ginecologistas, o que afeta não só a saúde dessas crianças, desde a gestação lá com o pré-natal, que eu percebo a falha nítida. Hoje nós temos um aumento muito grande de casos de sífilis neonatal. E a sífilis é uma patologia que provoca o aborto ou que coloca esse bebê a malformação grave, que coloca em risco a vida e a qualidade de vida, caso ele tenha uma sobrevivência, né? Então, a gente percebe que os profissionais que estão lá na ponta, às vezes a paciente fez 10, 12 consultas de pré-natal, teve um diagnóstico de sífilis, não foi tratada. Por que não foi tratada? Porque às vezes o profissional não é treinado com aquele protocolo, porque não é um profissional que tem essa formação. E aí fechou nossa pediatria. Depois, mesmo com essa demanda alta de parto, que nós temos 600, 700 partos mês, fechou a neonatologia. Ah, mas o Gama é risco habitual. É risco habitual, mas Santa Maria, que é o IGES, que é o nosso hospital de referência, constantemente fecha a porta. Ah, teve algum problema, ele fecha a porta. E a gente recebe esse bebê prematuro. E aí eu recebo um bebê de 34, 35, 33 semanas que nasce sem a mínima condição. E aí, depois que ele nasce, a situação fica ainda pior. Eu vejo o bebê desfalecer nas minhas mãos sem ter para onde referenciar, sem ter uma UTI neonatal. Aí você imagina uma mãe ver o seu filho nascer e ele morrer por falta de uma UTI neonatal. Esse é um sofrimento que eu, enquanto profissional, e os meus colegas que estamos ali, dando a vida diariamente, dando sangue, sem material, a gente já está acostumado. Trabalhar sem material, sem insumo, sem anestésico, sem fio, é normal. Agora, trabalhar sem condição humana de prestar uma assistência nos faz sofrer muito. Porque a gente vê que não está ao nosso alcance. Então, daí a gente fica lá ambuzando o bebê o tempo que dá, leva para a retaguarda, que é onde tem um só respirador, e aí esse bebê vai definhando até morrer ou até ele melhorar, porque às vezes Deus é bom. Lá não acontece mais óbito porque Deus é bom e olha para essas pessoas que estão ali jogadas. E aí acaba melhorando. Mas é muito triste, porque quando fecharam a nossa UTI neonatal, a promessa é que ia ter uma ambulância ali na porta, a gente ia ter uma contrarreferência e que a gente ia ter uma assistência direta. Isso nunca aconteceu. E aí comentei com o Dr. Gutenberg agora há pouco sobre um outro serviço que está sendo fechado, né? Então, o pronto-socorro geral também vai ser fechado. Vai ser fechado porque não tem condição, não tem médico. Eu vejo várias vezes, durante a pandemia, a gente lá no Gama só atendia mulheres com Covid positivo se ela tivesse com algum quadro ginecológico obstétrico. Senão a gente referenciava por PS, mas o que acontecia? Ela voltava, porque lá no PS não tinha nenhum médico. E aí a gente tinha que ficar com essa mulher com suporte ventilatório no CO, sendo que eu não tenho a menor estrutura, lá não é clínica médica. E aí até conseguir a vaga para o agarrão, complicava. A gente teve óbito de mulher por Covid gestante lá dentro, né? Então, é um outro serviço que vai ser fechado, que quem sofre é a população, e que eu estou vendo o próximo acontecer, que é o meu setor. Hoje, o Centro Obstétrico do Hospital do Gama, frequentemente era para ter 5 obstetras, 6 obstetras, eu estou tendo vários plantões com 2 médicos.
Isso ninguém me contou, eu vejo diariamente. Hoje, provavelmente, eu vou daqui para o meu plantão, eu vou passar por isso de novo. E aí, chega lá, levanta a bandeira vermelha, o paciente chega com sangramento, com trabalho de parto, hemorragia por conta de mioma, de cirurgia que ela não opera, e a gente não consegue, o servidor, ele sofre. Aí muita gente fala que o problema é o servidor público, que a aposentadoria é o servidor público. O servidor, ele dá a vida por ali, né? Então a gente trabalha com amor e dedicação, mas sem estrutura física, sem o mínimo de suporte, sem o mínimo de RH suficiente, nós estamos adoecendo. E a situação dos pediatras e neonatologistas é ainda mais delicada, porque lá a gente tem, às vezes, um neonatologista para o hospital inteiro. E aí ele não consegue prestar essa assistência, esse suporte. A gente tem que fechar a porta e deixar de receber novas pacientes. Então, assim, é muito triste a situação que nós estamos enfrentando e cada vez mais caótica. Eu acredito que a privatização não é a solução, porque se fosse, teria resolvido no atual governo, que ampliou esse sistema e que a gente percebe que o hospital privatizado, ele fecha a porta sem o menor cuidado. O HRG, ele tem a cultura... No DF inteiro vocês podem perguntar de receber o paciente mesmo com superlotação. Às vezes eu não tenho um colchão para colocar uma paciente, mas a gente não fecha a porta, a gente recebe a paciente mesmo sem estrutura, sem condição, porque a gente vai prestar aquela assistência mesmo que não seja a melhor possível, mas pelo menos o mais digna possível. Enfermeira Lídia, quero agradecer aqui a Vossa Senhoria por ter aceitado o meu convite. É muito importante que tenhamos aqui também alguém que esteja na ponta, lá no Hospital Regional do Gama, que vive problemas seríssimos e é um hospital muito importante para toda a população da saída sul do Distrito Federal. Então, queria muito agradecer também a Vossa Senhoria por também ter aceitado o meu convite para estar aqui e relatar essa questão que acontece hoje no Hospital do Gama e no Centro Obstétrico desse hospital.